Atenção, os Estados Unidos analisam Magnitsky a Moraes se Bolsonaro voltar à prisão. Os Estados Unidos estão avaliando a possibilidade de voltar a aplicar Magnitsky se Moraes revogar a incrível domiciliar de 90 dias. Domiciliar por prazo determinado é fogo. É fogo. Porque a prisão domiciliar, inclusive a prisão domiciliar humanitária, ela é uma medida cautelar. E nós aprendemos na faculdade de Direito e na vida jurídica que qualquer medida cautelar, inclusive uma prisão domiciliar, ela deve continuar existindo enquanto estiverem presentes os motivos. E no caso de uma prisão domiciliar humanitária, quais são os motivos? A doença. Então, uma prisão domiciliar, como qualquer cautelar, ela continua existindo enquanto continuarem existindo os motivos que a autorizaram. Só pode ser alterada se alterar o quadro fático que autorizou inicialmente a decretação da prisão domiciliar humanitária. Então, veja, por natureza, uma prisão domiciliar humanitária, ou seja, por uma questão de saúde do doente, ela não pode ser por prazo determinado pela caneta do juiz ou do ministro. Porque se você conceder uma prisão domiciliar humanitária, porque você se convenceu com documento que o sujeito não pode ficar dentro do cárcere, tem que ser melhor tratado em casa, você não pode conceder a seu alvitre uma prisão domiciliar por 90 dias, porque você não é a natureza, não é o corpo do indivíduo, você não é médico. O indivíduo só poderá voltar, uma vez concedida a prisão domiciliar humanitária, se a sua saúde melhorar. Então, eu não sei, eu estou com minha conterrânea, grande professora Helena Calmon, ex-ministra do STJ, que os livros que eu aprendi, eu não sei mais o que eu faço com os meus livros, que eles estão inventando um novo direito. Direito de gente que não está, parece que, movido pelas melhores luzes, né? Tá bom, então já foi uma atrocidade uma prisão domiciliar humanitária concedida por 90 dias. Então o prazo final chega agora quinta-feira. Desde sempre, o que é que ele quis colocando uma prisão domiciliar humanitária com prazo determinado? Ter o preso nas mãos dele. Mas os Estados Unidos, segundo o SBT News, matéria de Leandro Magalhães, avaliam aplicar a Magnitsky a Moraes se ele despirocar e mandar Bolsonaro de volta à prisão. Fontes dos Estados Unidos sob anonimato relataram com exclusividade ao SBT News possíveis sanções a autoridades brasileiras. Gestão Trump não comentou o caso. O ministro da Lei de Moraes do Supremo Tribunal Federal pode ser alvo novamente das sanções do governo Donald Trump. Fontes relataram ao SBT News com exclusividade que o governo norte-americano monitora a situação do Brasil atentamente, que caso haja retaliações à direita no país durante o processo eleitoral, autoridades brasileiras sofrerão novas sanções. A reportagem questionou se uma possível anulação de uma domiciliar ao ex-presidente seria motivo para a aplicação de qual tipo de sanção. A resposta foi sim, e que essa possibilidade motivaria uma possível reaplicação da Magnitsky a Moraes, se devolver Bolsonaro aí ao cárcere. Nessa semana, Moraes irá analisar se mantém Bolsonaro ou não na prisão domiciliar ou se o transfere de volta para o 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Papudinha. O magistrado analisa Moraes, né, porque porque foi encontrado uma tal de uma coisa aí e tal. Que tempos, hein, meus amigos? Que tempos bicudos nós estamos vivendo. Que tempos vivendo. E Moraes está de olho em enfraquecer Cássio Nunes no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso nós vamos ver em outro vídeo. Mendonça, abre o olho, Mendonça. Estão querendo anular a tua investigação, Mendonça. Por fim, segunda parte do vídeo, vamos falar de um dos exemplos de como a esquerda aparelhou as nossas instituições, inclusive o Superior Tribunal Militar, o STM. Basta dizer que a atual presidente, a dona Maria Elizabeth Rocha, é uma mulher do Lula, muito do Lula.
E inclusive a Gleice Hoffmann e a Janja colocaram uma outra, a jovem advogada, como ministra agora também. Agora não, já tem quase um ano. Ministra do Superior Tribunal Militar. Foi muito criticada à época a indicação, porque não sabe nada de direito militar, tal. Mas é isso, eles estão transformando o STM numa corte aparelhada. E não são apenas essas duas mulheres, não. Ou militares aí também, tudo aparelhado aí dentro. Tem um ou outro só, um ou dois, que não são assim. De novo, a Maria Elizabeth Rocha, ministra no STM do Lula, tal qual Gilmar Mendes, ela adianta o tempo inteiro, ela faz pré-julgamento o tempo inteiro de um caso que ela vai julgar daqui a pouco contra o Bolsonaro, e ela fica falando, dando entrevistas, se manifestando para companheiros do seu tribunal e tentando influenciar a mídia, tentando influenciar a sociedade. Cala a boca, ministra! Fala nos autos, rapaz! Eu entendo, é porque não é juíza. Ninguém suporta mais essa Maria Elizabeth o tempo inteiro com essa bocarra, desobedecendo a lei orgânica da magistratura, numa postura indigna para com a magistratura, falando que não deve, fala nos autos. Seja juiz e não politiqueira, nós estamos já por aqui com isso. Essa gente está destruindo a magistratura. Sem pudor, sem decoro. Tolerou-se o intolerável, diz a presidente do STM sobre o 8 de janeiro. Quem tolerou, rapaz? Que intolerável foi esse? Qual foi o intolerável? E quem tolerou? Tolerou o quê? Mandando 2.000 velhinhas e velhinhos para o cárcere? Ceifando o Clezão? São reis e rainhas da mentira. Maria Elizabeth Rocha afirma que ataques foram resultado de falhas do Superior Tribunal Militar, da contenção de condutas ilícitas. A presidente do STM, é uma vergonha ter uma figura assim. E não é pelo fato de ser mulher, longe disso. Eu me lembro da grande ministra Ellen Grace, ministra do STF, chegou a presidir o STF. Que tempos, hein? Parabéns à grande ministra Ellen Grace. Vocês, mulheres, sigam esses exemplos. Nunca se apequene com esse negócio de cota, de não sei o quê. Nós já tivemos grandes mulheres em todas as nossas instituições. A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, que é uma chega-bababa vermelha de tão comunista que é, disse que os ataques do 8 de janeiro foram resultado de uma sequência de tolerâncias a condutas ilícitas. A declaração foi feita em entrevista à Folha de São Paulo. Ela se sente bem, no antro da Folha de São Paulo. Disse ela, chegou-se a 8 de janeiro porque fomos deixando passar, tolerou-se o que era intolerável. Segundo ela, houve participação de pessoas que orquestraram tudo, sabiam o que estavam fazendo. Você não pode, rapaz. Você é ministro de um tribunal. Agora mesmo tem uma série de recursos para serem analisados. Aí você fica adiantando o juízo de valor. Isso é esculhambação. Então ela diz, no bojo daquela manifestação, um descontentamento, uma frustração constitucional profunda do Estado de Direito, blá, blá, blá. Mas para além disso, teve aqueles que orquestraram. Orquestraram o quê, rapaz? Nós estamos fartos disso. Pessoas que não têm a devida qualificação foram colocadas de favor na cúpula de várias instituições importantes do país e todos os dias eles têm que ficar justificando a painho o porquê que estão lá. Não à toa, nesta semana, foi ventilado que o Mendonça poderia mandar prender o delegado-geral da Polícia Federal por tentativa de obstrução de justiça. Aliás, hoje, início de semana, né? Dizem que até quinta-feira vai acontecer algo aí, algo forte. Fala-se em prisões, não se sabe quem é que vai ser preso quinta-feira. Busca apreensão, operações. Desde a semana passada, há um rumor de que haverá uma surpresinha quinta-feira. Que Deus ajude o Brasil.
Dê seu like aí, inscreva-se, confira sua inscrição agora, comente, compartilhe. Vamos lá, se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você voltar a ser membro ou se tornar membro agora, indo até a aba Seja Membro. Vamos lá.